Vamos lá, pessoal, de volta aqui, mais uma vez, um prazer estar falando com todos os nossos investidores, amigos, fãs do Penha, né, que não está presente hoje, ele que é o nosso homem público, homem político, diretor de relações públicas. E estamos aqui hoje, eu e o Werner mais uma vez, começando. Boa tarde, Werner, tudo bem? Tudo bem. Você? Tudo, graças a Deus. Dia bom, né? É isso aí, vamos bater um papo agora. Eu queria começar o nosso bate-papo, Werner. Acho que uma curiosidade, apesar de nós termos falado em outros dias já, uma curiosidade imensa da sua formação, que é em Nova York, né? Se formou muito bem numa universidade, falando aí o inglês desde de criança, né? Como já contou para nós, mas eu queria ouvir de você um pouco como foi se formar, contabilidade, finanças e tudo mais, numa universidade de Nova York. Acho que é bem interessante para todos saberem, mas acho que principalmente é uma curiosidade muito minha que acabei não perguntando até hoje. Não, e importante para você saber até pelas suas filhas, né? Seu filho, sua filha. Sim, sim. Que vai acontecer, estão no mesmo caminho que aconteceu comigo. O podcast é pra gente falar de outras coisas, não fazer eu chorar aqui ao vivo. Começa com a minha filha já tá 3 aninhos. Pai, vou morar fora, a Universidade de Orlando é tão legal. Com 16 anos você já começa a traçar para onde você vai sair com 18. E com 18 você sai de casa, né? E acabou, você não volta mais, né? Então é a experiência americana, a maioria dos americanos são bem assim. E eu cheguei um pouco mais novo, né, do que a cidade, então eu já peguei esse gancho que eu acho que os seus filhos... 13 anos, né? 13, Tá quase igual eles. Mas foi uma experiência tremenda, né? A cidade de Nova York, primeiro, ela te dá uma visão do mundo, né, de cultura e de oportunidades como nenhum outro lugar do mundo. Então... o engraçado é que eu tinha aplicado para a Universidade de Utah. Eu ia para Utah, no meio das montanhas. Queria esquiar, né? Queria esquiar enfim. E um tio meu que reside lá já há bastante tempo em Nova York, ele falou, não, nem a pau. Utah, você tá doido? Você vai vir para Nova York. Enfim, mudou meu rumo de um dia para o outro. Graças a Deus. Com certeza. Quando ele mencionou, eu falei, por que eu não pensei nisso antes? Mas é uma experiência muito boa. As escolas... todas as universidades de Nova York são excelentes. Foi uma experiência muito, muito positiva para mim. Eu tive experiência com professores que ganharam Nobel Prize, prêmios do Nobel e tudo mais. E eu tive uma exposição a coisas que em nenhum outro lugar do mundo a gente teria, positivas, né? Acessos a empresas, oportunidades de negócio. Nova York é Nova York. Né? Capital secreta do mundo, né? Talvez não tão secreta. Sim. Mas, enfim... mas foi uma experiência muito grande, né? E eu tive a oportunidade de já começar, durante a universidade, trabalhar no ramo de contabilidade também. Então, trabalhar e estudar simultaneamente, fazer parte da criação de uma empresa contábil que chegou a ficar bastante grande. Em 2008, a gente estava entre as 10 empresas que mais cresciam na cidade de Nova York. Show. Então, eu fui o quinta pessoa a começar essa empresa, quinto ou sexto, mais ou menos. E então foi as oportunidades que eu tive lá e acontecem assim de um dia para o outro, né? E o legal é que aprendi muito aqui, né? Diferente eu costumo falar para todo mundo que eu aprendi um pouco contabilidade na Itália, no Brasil, fazendo negócio e aqui nos Estados Unidos. E a contabilidade aqui é diferente, né? Aqui é uma contabilidade, assim, até no começo a gente discutiu um pouco, né? Eu falei, mas contabilidade é uma coisa, financeira é outra. No final das contas, é mais ou menos aqui contabilidade e finança é igual, né? Tem a parte tributária, né, que você tem que sempre levar em consideração, sim, mas geralmente é uma posição que você faz praticamente tudo igual, né? Tem o controller da empresa e o CFO, que geralmente sim, o CFO faz tudo, né? Mas sim, é muito simples, né? Aqui a gente trabalha praticamente no lucro real. Sim. Não existe lucro presumido. Tentei aprender um pouco também no Brasil no passado. Lucro presumido não existe. Aqui imposto... na cabeça somente o imposto de venda sobre produtos tangíveis, né? Uhum. Alguns intangíveis, mas a maioria tangível, produto que você compra na farmácia, no supermercado.
O resto é imposto de renda, imposto de capital de ganho, sobre juros, dividendos, essas coisas assim. É muito mais simples, acho que isso que leva a contabilidade já no estudo, né? Já levar para finanças. É o caso da nossa empresa, né? Praticamente. A nossa fiscal é praticamente financeira também. Ó. Claro, temos no CFO, tem outros controllers, mas acaba fazendo. Isso que me levou futuramente, muitas pessoas levam a investir nos Estados Unidos, né? O porquê eu investir aqui. Acho que esse que é um primeiro passo, né? Acho que a parte tributária é muito mais simples de trabalhar. Sim, a gente geralmente gosta de aproximar essa pergunta, acho que vários diferentes approaches, né? Primeiro, sim, é o imposto de renda anual, que é fácil, não é um procedimento muito difícil. Eu acho que comparado com o resto do mundo é um valor um pouco justo, né? Está um pouco acima quando... Enfim, é um valor justo. Sim, comparado. Tem alguns países, enfim, que... São menores. Existem... São menores, mas no final das contas acaba sendo quase a mesma coisa. E o positivo é que existem ferramentas a ser utilizada para você diminuir, né, a sua tributação ao máximo. Né? Você pega pessoas de altas fortunas, como Warren Buffett, esses caras, Bill Gates, eles têm estratégias hoje que eles pagam menos, né? O Warren Buffett que gosta de brincar, ele paga menos imposto de renda na porcentagem do que a secretária dele. É impressionante. A secretária dele paga mais imposto de renda que ele, devido às ferramentas hoje que estão disponíveis aí. Então, que facilita, né? Facilita o empresário, enfim, diferentemente de outros países, eu falo como o Brasil. Por exemplo, no Brasil você paga imposto para depois pensar se você teve lucro. Aqui primeiro você tem lucro para pagar impostos. Correto. Então acho que isso então, é uma vantagem de... Tirando várias outras, né? Que eu acredito eu, de estar investindo aqui. O imposto de renda, primeiro. Segundo, a proteção do seu patrimônio. Sim. Né? Aqui realmente há a divisão entre o que essa empresa faz para essa empresa faz. Claro, se houver fraude, se houver crime, entra diferente. Tudo no bolo, mas se um business deu alguma coisa, esse business não contamina. Diferente do Brasil. Resto, tecnicamente, né? Você tem 3 empresas, enfim, tem lá um... Tributário, né? Que a gente sempre tem uma farmácia, um restaurante, vamos supor que você tem os dois. Se a farmácia vai mal, quebra, te levam tudo. Aqui nos Estados Unidos, para quem está ouvindo aí do Brasil, é diferente. Você tem uma farmácia, um restaurante e um parque de diversão. Se um deles vão mal e você tem problemas, ele responde por ele próprio, né? Sim. Aqui é diferente, né? Correto. Imagina, então, assimilando ao real estate, né? Sim. Você sempre escuta, isso aqui escorregou no gelo e quebrou o braço e agora vai processar e vai ganhar a casa. Não é bem assim. Não, né? Então, geralmente você tem a proteção do patrimônio e ela realmente funciona aqui, né? E aqui tem muito seguro, né? Acho que diferente de alguns países, isso que é importante frisar, né? Você que está sempre à frente dessa área aí nossa da empresa. Eu aprendi bastante, enfim, com você e com todos aqui dentro. Mas o legal aqui é o seguro que protege realmente e tem seguro para tudo, né? Para tudo. A gente tem seguro da construção, tem seguro da empresa, tem seguro, enfim, de tudo. Até de venda a gente tem seguro das propriedades. Para todo lado. Mas então a proteção do patrimônio aqui, ela realmente funciona. É muito difícil de você... quebrar essa divisão de corporações que acontece, né? Que é interessante, né? Porque tecnicamente é o correto. E isso não tenha dúvida. Mais uma vantagem de você estar pensando. Não que não seja interessante investir em outros países. Eu acho que diversificar é sempre importante. Mas não tenha dúvida que, falando em vantagens, né? Essa é mais uma delas, né? Sim. Sucessão, a gente sempre tem que pensar, né? O que acontece quando você vier a falecer. A partir do momento que você vira residente americano, green card ou até cidadão, né, você tem aí uma isenção de até 10 milhões, 11 milhões de dólares arrendando que você pode passar para a próxima geração sem... No estado da Flórida, isso, né? Que acho que muda de estado para estado. Então, tem uma diferença estadual também. O estado da Flórida é onde nós trabalhamos praticamente. Nós temos algumas vantagens. A gente não tem imposto de renda do estado. Então, por exemplo, Nova York, quando a gente morava lá, acho que eu pagava 55% de imposto. Porque era o governo federal, o estadual e a cidade. Então, são 3 impostos de renda que você Flórida não tem, né? Só o federal, né? Só o federal. Então, mas a e o municipal na venda, enfim, do produto. O sales tax. Sales tax, Mas a questão de sucessão, até 10 milhões você é isento, né? 11 milhões, 10, ele sobe todo ano um pouquinho. O que é importante é para estrangeiro, né? Isso falar de residente. Então, né? Estrangeiro que investe para estrangeiro é um problema. É um problema dentro de algo. Tem mecanismos, dizemos assim, como você falou. Ferramentas de tudo quanto é jeito. De tudo quanto é jeito, existe ferramentas para ter essa proteção que
acaba sendo muito mais fácil, né? Eu acho que sendo estrangeiro e buscar um bom advogado tributário internacional, você consegue proteger o seu patrimônio. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, muito diferente de nós residentes. Acho que com certeza, não tem nem o que falar. A vantagem na sucessão de ser um estrangeiro não residente, investidor aqui, é bem maior do que um residente, né? Acho que a isenção para nós é 10 milhões, né? 5 milhões para o marido e para o esposo, e 5 milhões para a esposa, e para um non-resident, para uma pessoa que é de imigração, acho que é $60 mil só a isenção. Então, qualquer valor acima disso, ele será taxado, terá esse imposto de dentro da tabela, mas se ele criar uma estrutura, ele consegue ficar praticamente isento, né? Se for um trust, enfim. Se não é um residente, com certeza, existem muitas ferramentas a ser utilizadas, que a maioria das pessoas não pensam, né? A gente sempre escuta de abri uma empresa e botei na empresa, ou comprei uma pessoa física, não é suficiente, é incompleto. Que o ideal é sempre estar buscando profissionais... Advogado. Sim, né? Advogado tributário, não contador, né? Se for pensar em sucessão, né? Se você for pensar no seu planejamento completo, você tem que falar com um advogado. Sim. Com certeza. Com certeza. E o mercado imobiliário que nós estamos, eu acho, hoje, dentro desse momento de pandemia, ou dentro desse momento mundial de taxa de juros baixa, ele se tornou cada vez mais, não só acho, como tenho certeza, de cada vez mais o melhor investimento, né? O mercado imobiliário hoje a gente está vendo... acho que a gente está vendo muito medo hoje no mercado, né? Muitas incertezas. E uma coisa que você pode ter certeza é que Deus não está fazendo mais terra. Sim, então, não tenho dúvida. Não tem muito o que fazer. Principalmente as principais, às vezes localizadas. Acabou, um dia vai acabar, então com certeza o real estate... Ele é um excelente investimento hoje comparado com as alternativas. Falando de terra, nós podemos falar, né? Nós temos um projeto, inclusive, que nós estudamos bem antes, né? Até mapeando, enfim. Esse pode ser um assunto para falarmos no futuro, mas compramos um terreno que é um projeto nosso, o Eloá, que vai ser mais de 500 unidades, e que, basicamente, falando de terra, foi um excelente procura, um excelente achado, vamos dizer assim, dentro do nosso estudo. Viemos a descobrir, pontualmente e rápido agimos, que a Amazon vinha, né? Pois é, a Amazon colocou 1,5 milhão square feet, né, de pés quadrados de um centro de distribuições, e nós, né, através das pesquisas, identificamos onde seria e achamos esse terreno de 47 acres, mais ou menos. Falaríamos mais ou menos uns 180 mil metros quadrados, 200 mil metros quadrados, mais ou menos. Que cabe aí umas 560 unidades, que é o que a gente está projetando agora, né? Então a demanda está aí. Então, com certeza, o mercado imobiliário hoje aqui nos Estados Unidos dá muitas oportunidades. Existem muitas oportunidades. E é o que você falou da terra, né? Basicamente, se não fôssemos uma construtora, mas se tivéssemos ligado no mercado, pesquisando, buscando, nós teríamos adquirido uma terra e, vamos dizer assim, 6 meses depois, valeria 3 vezes mais. Certeza. Então, acho que... Ainda mais com todo o crescimento que tem. A Flórida, principalmente, acho que ela traz a cada dia 1.000 pessoas mudando para a Flórida. É impressionante, né? Desde estrangeiros a classe de aposentados, né? Baby boomers, que eles chamam, Baby né? boomers. Estão aposentando e buscam o calor, né? Buscam o calor, buscam espaço, buscam segurança, buscam muitas coisas. E principalmente agora com a corona, Sim. Você tem essas pessoas, todo mundo morando no Nordeste dos Estados Unidos, que equivale ao Sudeste do Brasil, mais ou menos. Sim. É São Paulo, Nova York. Uhum. Você vê, tá todo mundo muito amutuado lá. Então, muitas das pessoas querem sair agora da cidade, onde estão muito pouco espaço, e ir para um lugar como a Flórida, onde você chega, você tem espaço e tudo mais. Diferente. Então, a tendência agora acho que é subir esses números ainda mais. Mas já sempre teve alta, né? Inclusive você tem dentro de casa, né? Teu sogro, né? A sogra veio correndo rapidinho. Rapidinho, né? Fizeram aqui a data de aposentadoria são 65 anos, né? Que você começa a receber a sua aposentadoria. Um dia antes ele vendeu residiu no Colorado. No frio. No frio lá. De parentes, para quem não sabe, muito frio. Bastante frio no inverno, né? Sim. E mesmo no verão, você ainda consegue ver neve nas montanhas lá em cima. Mas é muito bonito, né? Região bonita. Maravilhoso. Mas enfim, um dia antes vendeu tudo e vieram. Estão residindo aqui. Estão residindo numa área que é 1 hora daqui de Orlando, né? Então faz parte do Central Florida. Que é até legal você contar, assim, conheci depois que você contou, anos atrás aí, acho que quando eles vieram praticamente. Enfim, lógico, depois podemos entrar em detalhes, que é uma pesquisa nossa lá, mas é bem interessante para o brasileiro falar, tem quantas mil casas tem lá? Já existem acho que 60 ou 70 mil. 1000 casas, no meio do nada. Vamos dizer que no Brasil pegaríamos
falando de São Paulo, enfim, uma Bandeirantes, uma Anhanguera, pegaria no meio do nada, compraria uma fazenda e iniciaria uma cidade. Na verdade, começou era um trailer park. Trailer park. Era uma família de Michigan que desceu, acho que é de Michigan, enfim, do Nordeste. Eles identificaram, compraram esse trailer park e falaram, a gente vai virar uma comunidade de carrinho de golfe só para quem tem 55 anos ou acima. Que só pode morar nesses condomínios 55 anos a mais. 55 anos ou mais. Se chama The Villages, né? E, enfim, é um condomínio que a partir daí cresceram de forma significante. São mais de 60 campos de golfe, 100 centros de recreações, onde tem teatro. As minhas atividades são ilimitadas. Mas segunda-feira, você falou de segunda-feira à noite lá? Festa. Terça-feira, festa. Quarta, festa. Quinta, festa. Todo dia tem os squares, as pracinhas. Sim, as praças. Os bares em volta e geralmente é um stage, um teatro no meio. Basicamente um shopping aberto no Brasil, perfeito, com os restaurantes em volta, uma praça no meio, um palco e ali a música. E música ao vivo, os velhinhos vêm com carrinho de golfe. Todo mundo de carrinho de golfe. Só carrinho de golfe. 65 mil casas, para ter ideia, é grande. Não estamos falando um condomíniozinho. Então, mas não é só 65 mil casas. Eles têm 65 mil casas completas. Eles estão construindo mais 70 mil casas. Impressionante. Tá impressionante. A demanda, né? Todo mundo com 55 anos a mais. Todo mundo. Na verdade, pessoas menos de 55 anos, só se for uma pessoa na família, né? Por exemplo, o marido pode ser mais e a esposa menor, ou vice-versa. Mas, por exemplo, nós como filhos, nós temos o limite de 1 mês que a gente pode passar lá. Então, entendi. Mas pode visitar final de semana? Sim, não. Tem carteirinha de temporário e de mês em mês tem que renovar. Para ir na piscina, você tem que mostrar para jogar golfe, para arco e flecha, tiro ao alvo. Tudo isso é disponível lá para a comunidade. É uma comunidade muito boa. É impressionante que é um projeto que impressiona qualquer um, né? Vamos dizer daqui. Jeito. Imagine quem está no Brasil, por exemplo, em outro país que assim eu nunca tinha visto antes. É o mundo perfeito, né? Tudo perfeito. A grama é perfeita, não tem lixo, não tem. É o padrão dos Estados Unidos e de uma coisa assim, celebration. O pessoal que já veio aqui na Disney conhece. Lembre muito. É a Disneyland dos mais velhos. Mas tem um problema lá. Tem que bastante. Graças a você, desde lá de trás, do seu sogro, começou a identificar. Legal, uma cidade no meio do nada, 65 mil, mais 70 mil casas agora, aposentados, e quem trabalha lá? Pois é. Então essa é uma demanda que a gente identificou, não só eu, você também, quando bateu o olho lá, todo mundo, né? Onde que o pessoal mora? Porque não pode morar lá. O pessoal que mora lá não querem trabalhar, tecnicamente já estão aposentados. Dificilmente alguém vai morar lá para trabalhar lá. Restaurante, supermercado e tudo. É uma cidade. Toda essa cidade, né? Fisioterapia, área médica, é uma cidade, tem tudo. Precisa dos trabalhadores. Perfeito, né? Então a gente identificou em algumas áreas, né? Voltas, né? Como outras construtoras também, né? Muitos, todos, né? Mas o volume dele de construção do The Village está bem rápido, né? Acho que está difícil acompanhar, né? É difícil. Não tem. Tá falta fácil. pessoas. Hoje as pessoas, nós temos amigos em comum que deslocam o quê? 1h30 para ir trabalhar. Para ir trabalhar todo dia. Temos amigos em comum, com certeza, vários, né? Vários amigos que estão fazendo. Identificamos algumas áreas, acho que recentemente, né? Nós estamos trabalhando, já iniciando algumas obras para entregar 50 casas lá, né? Área lá. Numa área nova, temos um outro condomínio, podemos falar depois, 200 e poucas casas, está em aprovação, mas eu acho que é interessante falar de Mary Oaks, né? Podemos citar o nome sem problema algum. Cidadezinha do lado, né? Fica mais ou menos perto de Ocala, né? De Ocala. Tá uns 20 minutos mais ou menos. Villages, Depende, né? O The Village é gigante, né? Pode ser que esteja 20, pode ter 30, depende 40. Da área da The Village. Depende na casa ou na área que vai trabalhar, né? Perfeito. Mas o Mary Oaks bem interessante, acho que é um produto. Você poderia falar mais dos números aí, acho que é um produto de venda bem diferenciado, né? Difícil, né? Difícil conseguir construir em área, né? Porque desde o terreno, impact fee, acho que conta um pouquinho você que é dos números para nós, desde qual que é o que nós identificamos. Para vender essa casa no valor que tem que ser um aluguel, que é o investidor que identifica. Quanto que nós temos percentual de terreno, impact fee, o que é o impact fee? Quando a gente escolhe uma área, né, para poder fazer a obra e tudo mais, a gente sempre começa com a pergunta para o investidor, porque a maioria dos nossos produtos são vendidos para outros investidores. Né? Vamos dizer assim, 99% tudo vendido antes de terminar. Né? Pré-vendido para investidores que vão pegar essa propriedade, vão alugar ela e vão botar ela e deixar ela lá. Estão buscando uma rentabilidade. Perfeito. Vamos falar depois. Vamos... Então tem um termo que eu
o cap rate. Nós falamos, acho que no Sim. seu Instagram, no nosso Instagram outro dia, Sim. sobre o cap rate, que é o retorno sobre o valor do investimento Sim. comparado com o aluguel, né? Então, todo estudo começa por aí. Quanto que está alugando as casas lá? Né? Sim. Ah, perfeito, está alugando por X. Se está alugando por X, para a gente dar um retorno de 8% a 10%. Interessante, só fazendo uma pausa, para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos nós conseguimos, através de sistemas, sites, e nós temos aqui internamente um funcionário que fica o tempo todo buscando essas informações, pesquisando. Nós conseguimos identificar todas as casas em volta, no raio do que nós quisermos, Sim. saber por quanto foi alugado, para quem foi alugado e o contrato. Né? A maioria das informações aqui são públicas. São públicas. Qualquer um pode descobrir. Nós podemos aqui agora entrar no site da cidade e saber quantos permits foram puxados no mês passado. Toda essa informação é disponível para qualquer pessoa. Né? Sim, quanto permissão de construção para iniciar as casas. Né? As licenças. Né? As licenças. Enfim, então a gente começa pelo cap rate, né? Então a gente identifica aí e aí a gente começa a fazer o cálculo inverso. Ok, para a gente ter uma margem de lucro de X, a gente precisa construir por Y. Conseguimos construir nesse pé quadrado, vamos falar assim, junto com o terreno. Que começa o terreno, né? O terreno a gente tem que identificar, um exemplo, tá? Nós estamos lá na base de terreno de $10 mil, como exemplo. Começou a identificar terreno a 11, 12, 13, nós sabemos que está saindo fora do budget. Perfeito. Nós temos o nosso número e a nossa média e a gente mantém, porque fora disso, eventualmente, alguém começa a perder dinheiro. Alguém de algum lado. Né? Ou nós na construção, ou o investidor que está comprando e o retorno não vai ser positivo e aí acaba não sendo uma parceria de longo prazo, né? E daí tem o famoso Impact Fee, que eu acho que assim, quando nós avaliamos uma área, né, para no terreno e depois vai em busca do Impact Fee, né? Quando a gente analisa um terreno, por exemplo, a gente começa olhando do tal do wetland, né, que é uma coisa que tem aqui nos Estados Unidos. Sim, que tem a água por baixo, enfim. Água, cada lugar do mundo tem, né? Tem alguns locais no Brasil é a rocha, enfim, aqui é a água, né? Nós estamos na Flórida, é o pântano, é um pântano geral, né? Então isso tem que ficar de olho disso. Então, claro, o time de engenharia faz todo um estudo por trás, eles dão um ok, aí a gente entra na parte financeira, que dá o segundo aval, né? E o Impact Fee impacta, né? Vamos falar assim, impacta muito em decisões nossas de construir em tal cidade ou não, né? Temos cidade que hoje cobra... isso é um fee, que é um custo que você paga para poder construir. É o custo do transporte, que é o da rua, o custo do bombeiro, é o custo da polícia, é o custo da escola, é o custo do parque. A cidade cobra esses valores para poder reinvestir, né, nesses itens, né? Por isso que é normal, né? Nos Estados Unidos todo mundo fala, nossa, chega aqui, as ruas são maravilhosas, nossa, tem polícia sobrando, tem escola, porque quem vai construir, desenvolver em volta já está pagando uma taxa para cada setor disso. Por unidade. Então tem lugar que a gente paga $15 mil para fazer isso, tem lugar que a gente paga 5. Por unidade. Por unidade, sempre por unidade. O cálculo é feito em alguns projetos grandes, você calcula pelo metro quadrado, mas projetos de single family homes, casas, por unidade, sempre por unidade, né? O legal é que isso sai na frente, né? Muita gente acha, vai pagar não. Para te liberar, iniciar a construção, o Impact Fee tem que estar pago. Não começa. Porque isso é importante. Gigante. Muito importante, não só para nós, né? Que afeta muito, né? Já logo de cara o investimento alto, mas também para a cidade preparar os novos moradores que vão vir. Tem que preparar, tem que ter o dinheiro da escola, o dinheiro do parque, tem que ter tudo isso aí. E eu falo que se não é o nosso maior custo em todas as construções, é o segundo maior. Está no top 3. Está no top 3. Não passa disso, o Impact Fee. Mas voltando, o que você falou dos investidores, né? Nós acabamos aqui, acho que é um dos segredos da empresa, é a venda, né? Muita gente preocupa com venda, acho que, vamos dizer assim, D32, 99,9% do tempo nem imagina pensar em vender, né? Que nós conseguimos desenvolver. Perfeito. Através de parceiros nossos, a venda. Então, quem que compra essas casas? Né? Acho que é interessante saber. Um exemplo, né? Mary Oaks, que nós estamos essas 50 casas de agora até dezembro para ser entregues, que a construção aqui é muito rápida lá. A aprovação é muito rápida. São casas pequenas, de 130 metros, enfim, são casinhas bem... 3 quartos, 2 banheiros, bem 2 garagens. Simples, então, mas quem compra são investidores da Califórnia. Nesse momento a gente está trabalhando, a gente trabalha com networks, né? Sim. Pessoas que querem investir já em real estate, todos relacionados novamente, o interesse deles são investir no mercado imobiliário e não no mercado financeiro, ou diversificando seus investimentos, como todos devem fazer, né? Eles estão à procura de casas de um valor
Baixo. Não, alto, para ficar diversificado, não ficar com mais de uma, por exemplo. Né? Muitos deles eles conseguem comprar essas propriedades com investimento somente de 25%. Sim. Porque existe um plano no qual eles conseguem financiar através de bancos disponíveis. Hoje eles conseguem financiar até 10 propriedades dessa forma. Sim. E deixam a propriedade lá, né, alugada, entrando dinheiro e pagando o mortgage, pagando as despesas. Pagando o financiamento uma parte sobrando. Perfeito. Talvez no primeiro ano dando um pouquinho de lucro. Mas ele está visando sempre o longo prazo. Ele está visando 10 anos, né, que já pagou 1/3 do empréstimo. Dessas 10 casas, ele consegue, pela valorização da propriedade também, que tem que levar em consideração, né? Acho que a média é 3% a 5% ao ano. Depende da cidade, depende da localização, claro, imóvel, mas a média é essa. Se você tirar fala assim, qual o valor que vocês colocam? 3 a 5 geralmente. Valorização anual. Teve ano que foi muito mais, 7, 10, teve ano que foi menos, enfim. Mas você leva isso em consideração, passa, vamos falar, 10 anos, essa pessoa pega essas 10 casas, vende 3, quita as outras 7, está com 7 casas quitadas para aposentadoria. E a grande maioria ele veio pagando com o próprio aluguel. 100%. Que é um foco, longo prazo, diferente da nossa natureza brasileira, que é colocar hoje para ganhar hoje, não. É diferente. Esse pessoal está trabalhando aposentadoria. E estão focando o investimento dele na aposentadoria. Lá na frente, que depois ele vai ter 7 casas alugadas a $1.500, $1.800, $1.200, enfim. Em cima dos outros investimentos que eles têm, dos outros avenidas de dinheiro que vão chegar para eles. Enfim, e a pergunta é, né? Quanto que esse pessoal comprando uma casa busca de rentabilidade? Qual é a rentabilidade que ele busca, vamos dizer assim? Perfeito, né? A gente gosta de trabalhar no número de 8%. A gente gosta de oferecer entre 8%, 9% a 10%, a gente sempre consegue dar no grosso, né? Que é o que vende. Dá um net de 5%, 6%. 5%, 6% líquido ao ano, dizemos assim. Que é o que facilmente nós enviarmos um projeto, enfim, hoje, para um investidor qualificado que pensa a longo prazo, que pensa realmente no futuro dele. Você mandou um projeto para ele, 7%, 8%, 9%, com certeza está vendida. A maioria deles. Ainda mais nos preços que o nosso preço é um preço especial devido à nossa verticalização da empresa, né, de todo o trabalho ser feito aqui dentro. Nós conseguimos ainda baixar o preço mais para eles e competir muito agressivamente com o mercado existente hoje. Então isso já também é um outro ponto muito, muito importante da nosso relacionamento com esse pessoal. Que isso facilita muito a nossa venda, né? Não é que a D32, nós não trazemos investidor para aluguel. Estamos aí em formação de pegar grandes projetos, enfim, um projeto de 5 unidades de autônomo, que a nossa ideia é fazer um fundo e vender cotas para aluguel, mas esse tipo de negócio não é o da DT2. Nós temos o nosso fundo aí em movimento para investidores dentro de construção. Isso que é até legal falar. Então, o nosso negócio é incorporar, construir e vendeu, acabou. Perfeito. Esses investidores fazem a parte da complementação e para fazer a D32 crescer como que está. Né? E não param aí, né, Doni? Você sabe, o maior medo de quando você compra uma propriedade é o que e aí agora? Quem vai tomar conta dessa propriedade? Então, um outro serviço que nós oferecemos é o serviço de Property Manager, que é uma imobiliária no Brasil, uma imobiliária que toma conta total. Já teve vários investidores que, no passado, né, queria investir, ter 10 casas de aluguéis, mas não conheço ninguém. Enfim, foi onde nós tomamos, visando o futuro. Perfeito. Desde os nossos condomínios que montamos essa empresa de administração aí. Que é muito importante hoje, né? É um braço importante da venda também. Ter essa empresa de confiança, porque tem muito detalhezinho que acaba fugindo e tirando a margem da lucratividade. Total, né? E pode matar mesmo o retorno de um investidor. E no nosso caso não é, porque desde que nós precisamos das vendas, nós precisamos desse investidor que compre futuramente para a máquina girar. Então, esse cara não vai comprar uma casa, esse cara vai comprar várias casas, então ele tem que estar feliz. Que é o nosso intuito, né? É claro, eu já estou com uma idade pesada, mas você é novo, você vai ficar aí uns 50 anos. Eu não sei se eu chego, mas a D32 desde o primeiro dia foi criada pensando no futuro. Ela foi criada desde o primeiro dia que nosso nome vale mais que alguma coisa. Perfeito. Então, a própria Manager, que é a imobiliária, veio para complementar a verticalização nossa aí, para dar todo esse suporte aos nossos investidores, né? Muito importante. Mas que bom bater um papo, legal. Acho que cada vez mais nós aí estamos batendo um papo, falando um pouco desses detalhes de número, que eu falo por eu mesmo, quando cheguei aqui, demorei, apanhei,
impostos, enfim, aonde investir, aonde não investir, o que fazer, o que deixar. Então, acho que a gente poder ajudar um pouco com a nossa experiência aqui dentro da empresa, todo mundo, acho que seria muito bom, né, da parte não só nossa humana, mas profissional também, né? Extremamente positivo, né? E falando sobre a Flórida Central, né, onde nós atuamos mesmo, nós temos os nossos projetos aqui espalhados por toda essa parte, né? Tem essa Iron Oaks, fica perto de Ocala, um pouco mais para o norte, mais perto de Tampa, um pouco em cima ali. Temos, né, os projetos na costa leste, perto do Space Coast, né, da costa espacial. Sim, perto da NASA, né? Mais conhecida. Temos os projetos aqui em Orlando. Né, sim. Enfim, projetos espalhados. Vamos dizer assim, para quem conhece um pouco ou quem não conhece nada, Orlando dirigindo 1h30 em volta. Para todos os lados. Esse é o nosso raio, né? Nosso raio. Tem um pouquinho que foi mais longe, sofremos um pouquinho, mas enfim, uma outra propriedade. Mas hoje, graças a Deus, estamos dirigindo um pouco menos para estar visitando essas obras, né? Sem dúvida. Que bom. Fico feliz mais uma vez. Vamos agradecer a todos mais uma vez frisando, né? Vamos frisar sempre assim. Quantos projetos vocês estão no momento? Cada hora a gente vai aumentando, porque graças a Deus vem surgindo novos investidores, a empresa crescendo, imóvel vendendo, dinheiro entrando, tem que comprar novos imóveis para girar. Então hoje aí, na lousa, graças a Deus, mais ou menos umas 2.000 unidades, né? Mais ou menos, né? Porque sobe e desce, enfim. E depende também muita coisa que ninguém sabe, só para finalizar. Vai aprovar um projeto, às vezes é 100 unidades, vira 80, depois vira 120. Então, devido a esse processo de aprovação, acabamos aí ficando em torno... Sobe 10% para cima, 20% para baixo e finaliza. Mas 2.000 unidades é um número, né? Bem... Vamos cortar, porque dá dor no fígado, é muito dinheiro. Eu queria agradecer mais uma vez. Um abração a todos aqui. Obrigado meu sócio, meu parceiro, mais uma. Obrigadão. Beijo a todos. Abraço. Fique com Deus.